Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8, e faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 17. O tema da nossa meditação deste momento é os mistérios da vida. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim, a partir do versículo 15 do capítulo 8 de Eclesiastes. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a descobrir não a entenderá, e ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos aí no capítulo 8 de Eclesiastes, e ao prosseguir a sua investigação sobre o valor da sabedoria, o rei Salomão se depara com o problema do mal no mundo. Esse problema não nasce da incredulidade, mas sim da fé. Se Deus não existe, só nos resta culpar a nós mesmos ou ao destino por aquilo que acontece no mundo. Porém, se cremos em um Deus que é bom e amoroso, devemos encarar uma questão extremamente difícil, porque há tanto sofrimento no mundo. Será que Deus não se importa? Ou será que ele se importa, mas não tem poder para tomar uma providência? Salomão não nega a existência de Deus e nem a realidade do mal, mas também não limita o poder de Deus. Neste capítulo de número 8, o rei Salomão investiga o problema do mal, examinando 3 áreas importantes da vida: a autoridade, a injustiça e o mistério. Nas semanas aí anteriores, nós falamos sobre a autoridade e sobre a injustiça. Nesta semana, nós gostaríamos de falar sobre os mistérios de Deus, relacionados aí ao problema do mal que acontece nesse mundo. São 2 os ensinamentos deste texto que nós aqui devemos considerar. O primeiro ensinamento é para desfrutar a vida e se alegrar no fruto do trabalho. Versículo de número 15 que diz, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. É importante frisar, meus irmãos, que essa exortação não é a mesma coisa que a filosofia tola diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é nada disso. Antes, é uma perspectiva positiva, baseada na fé, e adotada aí pelos filhos de Deus que aceitam os mistérios da vida, aceitam aí as coisas boas que acontecem, aceitam aí as coisas ruins que acontecem e sabem que as coisas boas são dádivas de Deus, vêm das mãos de Deus. E as coisas ruins que acontecem são parte dessa vida, desse mundo caído no pecado. Em vez de nos queixarmos pelo que não temos, nós devemos nos alegrar, dar graças a Deus por aquilo que temos, desfrutarmos as bênçãos de Deus, aquilo que Deus coloca em nossa vida para desfrutar. É nesse sentido que o rei Salomão
está falando aqui em desfrutar a vida e se alegrar no fruto do trabalho, daquilo que produzimos, daquilo que fazemos, daquilo que temos. Nós precisamos, olhar para a vida com uma perspectiva boa, nos alegrando com aquilo que nós recebemos, aquilo que é bom, aquilo que traz alegria, aquilo que traz bênção. E também aceitar os mistérios da vida, aceitar aquilo que de ruim acontece conosco, porque nós fazemos parte do mundo caído, do mundo que jaz no maligno, do mundo que não é perfeito, que não é o jardim do Éden, que não é o paraíso que Deus preparou para a humanidade. Por isso que nós devemos nos alegrar com as bênçãos e não ficar sempre cabisbaixos, lamentando com aquilo que de ruim acontece em nossas vidas. O segundo ensinamento do rei Salomão é que não podemos compreender a obra que se faz debaixo do sol. Versículo 16 e versículo 17. Diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. A pessoa que pensa que sabe tudo está fadada a sofrer decepção nesse mundo. Talvez nós sejamos capazes de solucionar um enigma da vida aqui e outro enigma ali, mas não há quem seja capaz de compreender todas as coisas ou de explicar tudo o que Deus está fazendo, os mistérios, os caminhos de Deus. Certo filósofo disse: a morte do conhecimento não está na ignorância, mas sim na ignorância da ignorância. Meus amados irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro que há mistérios que não nos pertencem, que pertencem a Deus e não a nós. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus não espera que tenhamos conhecimento aí do incompreensível, um conhecimento pleno de Deus, um conhecimento pleno das obras de Deus. Mas Deus espera que aprendamos tudo o que podemos e que obedeçamos aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Na verdade, quanto mais obedecemos a Deus, mais Deus nos ensina, mais Deus nos traz e nos dá sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a aceitar os mistérios de Deus na sua vida. Que Deus te ajude a se alegrar com a vida, com aquilo que Deus lhe dá hoje, agora, nesse momento, e não ficar se lamentando por aquilo que aconteceu na sua vida que talvez seja um mistério de Deus que você nunca vai descobrir porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo. Que Deus te ajude a se alegrar nesse momento e se alegrando estar na presença de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra.
Nós te agradecemos pela tua sabedoria, nós te agradecemos pelos mistérios desta vida, porque nós não podemos conhecer todos eles, mas aquilo que nós conhecemos a respeito de ti nos faz aproximar cada vez mais da pessoa bendita que é o Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.